Bem, eu espero ter tempo para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem posto no meu coração durante a semana. E eu tenho abandonado, os irmãos sabem disso, a questão de projeção de slides. Eu gosto mais quando eu coloco os meus esboços em folhas ou quando eu consigo lembrar deles e falo diretamente para os irmãos. E hoje não será assim. O volume de material que eu teria que preparar era bem grande e nós demos uma ministração na quarta-feira para a família hispana, hoje para os irmãos em Naranja, e eu estou me dando essa liberdade de voltar para os slides. E eu quero pedir ao Senhor agora que nos abençoe, apesar da forma de comunicação poder não ser a da sua preferência. Pai querido e amado, aqui estamos com o teu povo. Louvado seja o teu nome, Pai. Pessoas que vieram para serem alimentados da tua palavra. Que privilégio tão grande, Senhor Deus, poder ser usado como instrumento teu para falar a esses corações preciosos pelos quais Jesus morreu. Senhor Jesus querido, eu peço para que o Senhor passe por sobre toda limitação humana, toda falha de comunicação, tudo aquilo que não é ideal do ponto de vista humano, e que o Senhor estabeleça a tua verdade, a tua luz em cada um dos nossos corações. Semente preciosa que venha a germinar e produzir muito fruto para a glória do nome de Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Muito bom. Nós vamos dar início. Eu quero falar com vocês sobre as 3 filosofias da vida. Já vou explicar melhor, esse título não gosto muito, mas filosofia basicamente não é algo tanto quanto aquilo que você pensa. Não, eu penso assim, eu penso assim. Não. Filosofia de vida é aquilo pelo qual você vive. É a tua caminhada no dia a dia. Você acredita naquilo, você tem aquilo controlando os seus pensamentos e você anda daquela maneira, coerente com aquela maneira, e isso diz respeito à nossa vida de uma forma geral. Eu vou voltar a esse tema, mas antes eu quero compartilhar com vocês, aqui estava desligado, eu quero compartilhar com vocês um texto escrito por um dos autores que eu mais aprecio. Este homem, Eugene Peterson, ele morreu fazem poucos meses, talvez 6 meses, menos de um ano, com certeza, já com idade bem avançada, e ele é o autor de uma das versões mais lúcidas das Escrituras, que se chama A Mensagem, The Message. Eu não sei quantos conhecem, deixa eu ver suas mãos, não são muitos. Recentemente saiu uma versão em português, o pastor Jonas a tem, e fica aí a sugestão. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Vejam bem, baseado nesse texto de Provérbios 29, 18, na sua introdução ao livro de Ageu, um livro profético, um profeta menor do Velho Testamento, o pastor Peterson escreve assim: mais pessoas são exploradas e abusadas por causa da religião do que por qualquer outra causa. Sexo, dinheiro e poder estão por trás da cena e são as raízes deste mal. Religião é a fonte de energia mais perigosa para a humanidade. A partir do momento que uma pessoa, um governo, uma religião ou qualquer outra organização se convencem de que Deus está ordenando ou aprovando uma causa ou um projeto, o caminho estará aberto para todo tipo de enganos e perigos. No mundo inteiro, as histórias de ódio, crimes e opressão causados pela religião são incríveis e chocantes. Os profetas bíblicos confrontam estes abusos cara a cara e continuam a ser as vozes mais poderosas e eficientes nesta terra para preservar a honestidade, a humanidade e a compaixão como partes inseparáveis da religião. Os profetas bíblicos denunciam a injustiça, principalmente a injustiça fantasiada de roupagem religiosa. Eles a farejam a 1 milha de distância. Os profetas bíblicos enxergam através da hipocrisia, especialmente a hipocrisia que assume uma pose religiosa. Eles não se impressionam com a posição
poder ou autoridade dos homens. Eles não se impressionam com números, tamanhos ou aparência de sucesso. Ao invés de ficar ouvindo opiniões ou se impressionar com as coisas que as pessoas fazem para Deus, os profetas bíblicos ouvem a voz de Deus e testam rigorosamente toda a linguagem e atos humanos por aquilo que Deus lhes diz. Nenhum de nós ou nenhum outro ser humano merece confiança nesse assunto. Se nós oramos a Deus, o adoramos e nos associamos com outras pessoas que fazem o mesmo, é absolutamente necessário que façamos companhia aos profetas bíblicos. Precisamos submeter todas as nossas palavras e atos ao julgamento de suas palavras, a fim de evitarmos que nossa religião se degenere e se torne um meio para atingirmos nossos próprios interesses. Qualquer líder religioso que não dê uma grande consideração à justiça ensinada pelos profetas acabará nos tornando piores e não melhores, e acabará nos afastando do caminho de Deus ao invés de nos levar para Ele. Eugene Peterson, Message, como eu disse, introdução do livro de Amós. Muito bom. Eu quero falar sobre um outro profeta menor, e esta não será toda a mensagem. Na verdade, eu vou usar os escritos de Deus, feitos pelo profeta Ageu, para introduzir uma mensagem muito conhecida no Novo Testamento, a parábola do bom samaritano. Então, eu quero dizer para vocês sobre o contexto histórico de Ageu. Quantos de vocês já leram o pequenino livro de Ageu? São 3 capítulos. Ergam as mãos, eu gostaria... que bom. Isso me ajuda, porque me ajuda muito. E eu vou contar para vocês algumas coisas. O que não aparece assim na superfície, quando uma pessoa lê o livro de Ageu, é a história por detrás, que requeriria um estudo bem prolongado dos fatos que ocorreram no Antigo Testamento. E eu vou tentar contar para vocês de uma forma resumida. Vejam só, a nação de Israel era composta de 12 tribos, todos comigo, não é verdade? 12 tribos, e houve uma divisão. 10 tribos se situaram ao norte, e esta nação, das 10 tribos do norte, foram chamadas nação de Israel, e cuja capital era a cidade de Samaria. E ao sul ficaram 2 tribos, que foram chamadas como nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. O que aconteceu com as tribos do norte? Muito pouco tempo depois da divisão, e já antecedendo a divisão, esse povo se notarizou em um coração absolutamente impermeável à palavra de Deus. É claro, existiam as exceções, mas o povo começou a receber profecias do Senhor, trazendo a eles exortações progressivamente mais pesadas, até que o Senhor começou a tratar com eles com ameaça de castigo, e até que o Senhor trouxe finalmente o grande castigo, que foi a mão pesada do Império Assírio, que se localizava ao norte, e eles foram levados para o cativeiro, e esse reino sumiu, acabou no cativeiro. As pessoas que foram levadas, as pessoas do reino do norte, desapareceram. Alguns permaneceram na região de Samaria, que é metade da terra de Canaã e um pouquinho mais ao norte, e se misturaram com os povos que foram descendo do invasor, outros imigrantes, e nunca tiveram uma identidade clara. Até a língua mudou. A língua que eles falavam ali era o aramaico. Jesus, curiosamente, falava o aramaico. O dia a dia de Jesus era esta linguagem que ele aprendeu, porque ele vivia naquelas regiões. Jesus nasceu ao sul, em Belém da Judéia, conforme nós vamos ver várias vezes nas nossas comemorações de Natal, mas os seus pais viviam na região mais ao norte, então onde a influência dos samaritanos, inclusive a língua, era muito grande. Os samaritanos não eram muito bem vistos pelo povo que permaneceu por mais talvez 150 anos na terra do sul, que era o povo de Judá, capital em Jerusalém, que por sua vez tinham os seus problemas também. Eles se consideraram a elite religiosa da nação, aqueles que permaneceram firmes. Não permaneceram firmes tanto tempo, porque na realidade se desviaram do Senhor,
receberam profecias para que se convertessem, endureceram seus corações, deram pouco caso ao Senhor, o Senhor começou a trazer ameaças sobre eles e finalmente trouxe um castigo sobre eles, que foi a nação chamada Babilônia, que veio e dominou a terra. Mas o Senhor diz que por amor ao seu servo Davi, por amor às suas promessas feitas, de que viria o Messias prometido, viria através das gerações de Davi, o Senhor disse: eu vou trazê-los de volta depois de 70 anos, e isso foi profetizado por Jeremias, e isto de fato, após 70 anos do cativeiro, o povo retornou para reconstruir o templo de Jerusalém e para edificar as muralhas ao redor de Jerusalém, que haviam sido queimadas, destruídas, aquilo tudo era um montão de pedra e nada mais. A primeira pessoa, primeira leva de reformadores de Jerusalém, o Senhor tirou de uma forma maravilhosa da Babilônia, do cativeiro babilônio, e os levou com a finalidade de reconstruir o templo do Senhor. Essa era a vontade do Senhor, reconstruir o templo do Senhor. A identidade religiosa, a identidade espiritual da nação era o templo do Senhor. E Ageu, esse homem, profeta, ele escreve na seguinte situação: os que vieram para Jerusalém reconstruir o templo começaram a trabalhar, mas como sempre se passa aquilo que o Senhor resume lá em 2 Timóteo capítulo 3. Todo aquele que deseja servir piamente ao Senhor Jesus sofrerá perseguições. Isto é sempre assim. E na época foi assim também. Num parêntese rápido, qualquer irmão ou irmã que estejam aqui e que ao final do culto decida: não, eu quero consagrar a minha vida, eu quero levar Deus mais a sério, eu quero pedir graça do Senhor para andar, você não vai encontrar um tapete estendido. Talvez já na sua casa vai haver alguma dificuldade, aqueles que você ama, aqueles que o amam, e amigos, sempre existe oposição. Não necessariamente você vai ter oposição na sua casa, mas estou dizendo que chega até esse nível. Pessoas que querem andar com o Senhor Jesus padecerão perseguição. Isto não foi diferente com relação ao povo de Judá que desceu quando começou a reconstruir Jerusalém. Os vizinhos, os povos vizinhos, se sentiram assim muito agitados, muito movidos por Satanás, por que não usar todas as palavras, não é? E eles começaram a perseguir, e a dificuldade era grande de trabalhar num projeto difícil de entender para muitos do povo, e aparentemente sem muitas razões. Muitos que tinham vindo, sequer haviam conhecido a glória do primeiro templo, que foi destruído pelos babilônios, e não tinham instrução da palavra necessariamente. Nós vemos isso no livro de Esdras, como que ele instruiu o povo, porque a palavra, a exposição da sua palavra dá luz, ela dá sabedoria aos simples, e o povo teve que aprender para que todo aquele trabalho fizesse sentido para eles. Muito bem, diante de tanta perseguição, um dia o povo de Jerusalém decidiu jogar a toalha. Todos entendem essa expressão do boxe, né? Quando um boxeador está apanhando bastante, então o técnico dele, não sei se o nome é técnico, ele joga a toalha. O que significa isso? Não quero apanhar mais, eu desisto, pode dar vitória para o outro, ergue a mão, o juiz vai, levanta a mão do vencedor. E o povo fez isso, falou: olha, quer saber de uma coisa? Está muito duro esse negócio, está muito difícil, nós oficialmente ou não oficialmente, a nós pouco nos importa. Voltaram às suas atividades, não voltaram para a Babilônia, era muito longe, voltar para o cativeiro pareceria um suicídio, mas permaneceram em Jerusalém, onde pouco a pouco cada um foi endireitando a sua vida. Cada um tinha lá sua casinha, seu pedaço de terra, suas coisas, e o povo começou a trabalhar naquilo que lhe vinha às mãos, e prosperou, e foi adiante. Aparentemente, conforme nós vamos ler no capítulo 1 de Ageu, as coisas começaram a andar bem, materialmente falando. As coisas não poderiam nem estar melhor, alguns diriam, mas existia algo muito estranho no ambiente de Jerusalém. Existia algo muito estranho, e Deus levanta Ageu, o profeta, para falar sobre isso, e para dar a causa, e para dar a solução.
Esse é o nosso Deus. Ele nos dá profecias e nos diz a razão da sua palavra profética, e Ele sempre nos mostra a solução. Você não vai encontrar uma profecia do Senhor dizendo assim, vai acontecer assim e agora não tem tempo de voltar atrás. Sempre o Senhor dá a solução. Volte atrás. Você está caminhando em direção à boca do lobo. Saia desse caminho. Enquanto o Senhor reserva um tempo. A sua repreensão profética, ela sempre guarda um braço na misericórdia. Os irmãos lembram da vida de Nabucodonosor, sobre quem nós falamos a semana passada? Um homem terrível, as coisas estavam andando mal, as coisas iriam andar muito mal, conforme o sonho que Daniel interpretou. Mas lá no meio vem a voz da misericórdia, da graça do Senhor, fala, arrepende-te, rei, faça diferente, o Senhor, talvez Ele te tire desse destino tão horroroso que os teus pecados estão levando você a vivenciar. E esta era a pregação da semana passada, mas o Senhor sempre faz assim. A palavra de Ageu, e com isso para meu resumo aqui, ela é enviada para o povo 16 anos depois que eles chegaram em Jerusalém. Ou seja, eles chegaram, foram 2 anos mais ou menos de lutas e dificuldades com os inimigos, e levou esse tanto para eles perceberem, de acordo com a sua própria percepção, que não ia dar futuro, e eles jogam a toalha. E agora, passados 16 anos depois, nós temos a palavra do profeta Ageu, que eu vou ler para os irmãos, e você vai poder seguir aqui. Ageu capítulo 1. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, que chamava Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué, dizendo, a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Sabe o que isso me diz? Que havia alguma dificuldade de consciência ali. O tempo estava passando. Senhor, gente, nós viemos aqui para reconstruir a casa do Senhor e nós não estamos fazendo. Como será que é? Não chegou o tempo ainda não. Os inimigos estão muito violentos, eles não estão bem, não aceitaram bem. Não chegou o tempo. E mais adiante, talvez, com a passagem dos anos, eu sei que é a minha imaginação, mas é muito provável que isso acontecia, porque onde existe o Espírito do Senhor, existe aquilo que Ele faz de melhor, que é o convencer o homem do seu pecado. Existe um convencer o homem da justiça de Deus que está disponível para o homem. Existe um convencer do juízo que virá sobre aquele que pouco se importa de buscar a justiça de Deus que Ele coloca livremente para nós. Então esse era o povo de Deus. Nesta dispensação, o Espírito não estava permanentemente em cada um deles, como está hoje na dispensação da graça em que nós vivenciamos, mas certamente esse povo sabia alguma coisa não está bem. Seguindo a leitura. Por isso, porque diziam, não chegou a hora, vamos lá reconstruir, sabe de uma coisa, vamos deixar e o tempo vai passando. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo, não é tempo de edificar o templo do Senhor, mas acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ô pastor, você falou que estava tudo em ruínas, estava tudo caído, tudo em pedras, e agora, que casa de fino acabamento é esse? É por isso, eles começaram a se dedicar aos seus trabalhos, a cuidar do seu pedacinho de terra, do seu terreninho, da casa onde eles moravam, e a coisa foi melhorando de qualidade, foi melhorando. Na outra tradução diz assim, casas apaneladas, quer dizer, casas com painéis, o que para mim sugere, assim, não era só casa de tijolo, já viu casa de tijolo bruto, não tem nem pintura, nos bairros periféricos, lá onde eu vivi muito tempo era assim, não tem pintura, não tem nada, a pessoa precisa de um lugar para morar dentro. Então, uma vez que está morando dentro, como tenho tempo de sobra, então, à medida que as condições melhoram, então eu vou passar uma mãozinha de tinta e passo uma mãozinha de tinta. Esse telhado não estou gostando, e ponho o telhado. Esse tanque da água quente
existe um tankless agora, um negócio, um sistema melhor. Então, vamos trocar por um sistema melhor? Vamos trocar, claro, como não? Por que não? É mais conforto. E aí passa a mulher e fala, sabe, eu estou cansado dessa parede bege, gostaria tanto que fosse branca a parede. Vamos trocar, vamos... E o povo se deixou envolver por esse que passou a ser um exercício de futilidade. Já não era a respeito daquilo que é essencial. As suas ações não eram para resolver problemas reais, mas para melhorar de vida. Olha, o Jacozinho lá na esquina, ele comprou um camelo novo. O meu camelo ainda está meio... não é de último tipo. Então vamos comprar um camelo novo. Mas não tem necessidade, não tem... O camelo está andando bem, ele anda bem, mas às vezes ele manda... Não, vamos ter novo. Vamos ter novo. E isto é o retrato, se você ainda não percebeu, da sociedade em que nós vivemos. Onde o exterior impõe para mim, impõe para você a necessidade de melhora, onde não tem necessidade de melhora. Onde está muito bom. A palavra do Senhor nos ensina que se nós temos o que comer, com o que nos vestir, onde morarmos, com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Vamos, ok, uma melhora aqui, outra ali, mas... viver em função de melhora é iniquidade do coração. E o Senhor estava olhando principalmente para o fato de que esta iniquidade ocorria em detrimento à própria razão da existência do povo. O povo de Jerusalém existia, ou ele estava em Jerusalém, com a finalidade específica de erguer o templo do Senhor, que estava sendo negligenciada. E o tempo, o que eles estavam fazendo com ele? Estavam tratando dos seus próprios interesses. Estavam vivendo nessa filosofia de, se eu não cuidar daquilo que é meu, quem cuidará? E nós voltaremos a isso. E o Senhor diz, agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Às vezes a gente precisa acordar, precisa de um toque forte para abrirmos os olhos, e é isso que o Senhor faz para o povo. Vejam os seus caminhos, onde eles os levaram. Vocês, se vocês repararem bem, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês pensam que estão fazendo melhor? Vocês têm seguido as tendências da moda? Vocês têm feito aquilo que todos dizem que vocês devem fazer? Vocês estão negligenciando a minha vontade? Olhe ao redor e faça uma avaliação de onde vocês estão chegando. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa da sua própria casa. Aqui está a razão pela qual o Senhor enviou a palavra de Ageu, e agora ele vai dar misericordiosamente a correção de como as coisas poderiam ser muito melhor. E queria buscar, o povo iria buscar, na medida que se arrependesse da situação. Vocês têm uma figura em mente do que estava acontecendo? Está bem clara a figura? Deus os chamou para essa finalidade. Deus nos tem chamado para uma finalidade sobre a qual vamos falar em poucos minutos. Deus nos dá o melhor dessa terra, dentro da sua provisão, dentro da sua escolha, com trabalho, com suor do nosso rosto. O Senhor nos tem dado, o Senhor nos tem abençoado, e o Senhor nos tem dado provas de que a palavra que você ouve é verdadeira, porque Ele sara Rafael, Ele sara Ivone, Ele mostra, Ele manda a operação, e sara o outro. O Senhor está dando demonstrações, você pode confiar. Isso não é uma porção de jogo de palavra que um grupo de pastores está tentando incutir na mente de vocês, para ter os seus propósitos secretos preenchidos. Não, Deus está entre nós. Se Ele está entre nós, Ele mostra evidências do seu poder, e isto não tem faltado aos seus olhos. É verdade ou não? Ele tem mostrado sinais da sua bondade e da sua graça. A questão é, o que é que eu estou fazendo, como está sendo o meu proceder com relação ao
principal motivo pelo qual Deus me chamou para ser integrante do povo dele. Porque certamente esse não é o principal motivo. Dar aquelas coisas que nós o louvamos porque Ele dá. Dar as bênçãos materiais, dar as bênçãos de saúde. Este não é o motivo. Essas são demonstrações da bondade do Senhor que nos levam ao arrependimento para que nós visualizemos: esta é a minha missão. Foi para isso que o Senhor me chamou. E nós possamos dar ouvidos do ponto em que nós estamos àquilo que o Senhor diz assim, diz aqui. Ele completa: por causa de vocês o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E agora a chamada ao arrependimento: subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Zorobabel, sumo sacerdote, Josué e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor, o povo teve medo do Senhor, o povo ficou arrepiado, do jeito que está. Daqui um dia nós vamos ser um deserto, nós vamos ser tão fracos que os inimigos ao nosso redor vão entrar pelas portas de Jerusalém, que nem existiam porque eram tão frágeis, tão queimadas pelo fogo dos babilônios, e eles vão nos derrotar, e lá vamos nós para outro cativeiro. Deus instilou temor, Deus instilou medo no coração do povo, e esta é uma das razões pelas quais Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Ele quer que nós tenhamos medo do juízo que está decretado sobre aquele que o ignora, aquele que o despreza, aquele que despreza a sua identidade. Deus o chamou para ser servo do Senhor. Nessa noite, muitos outros, ou durante a semana, estão buscando outras direções para a sua vida. Nós temos que ter medo de fazer assim. Medo. Eu estou vendo uma pessoa que está vendo o celular. Eu te peço, em nome de Jesus, que você se levante. Não faça isso. Não faça isso. É desprezo. A mim, pregador, faça o que você pensar. Isso é desprezar a Deus. Exemplo aqui entre nós temos sido infiltrados por atitude, e nós pensamos: isso é comum, isso todo mundo faz. É verdade ou não? Nós nos adaptamos, nós tomamos posse de uma escritura falsa. É como dizer: o que você quer segurança, como que alguém quer um imóvel. Está aqui a escritura. Você quer segurança, a escritura falsa diz: você pode desprezar o Senhor, nada vai acontecer. E não é assim. Não é assim. O Senhor tem tocado a trombeta em alto e bom som para que nós vejamos. E o profeta Ageu é um deles. Tudo que está escrito na palavra, para o nosso ensino está escrito. Você não tem que passar pelas misérias que o povo de Jerusalém passou. Você não tem que chegar mais longe do que você já chegou no seu desprezo ao Senhor. É tempo de subir o monte, é tempo de buscar madeira e de começar a construir o templo do Senhor. E é claro que eu estou falando de uma forma figurada, está falando sobre a sua vida espiritual, o seu templo, a tua vida com o Senhor Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo, então é tempo de nós dedicarmos ao Senhor aquilo que dê direito. E ele termina o primeiro capítulo dizendo: então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. O povo temeu o Senhor e veio essa terceira mensagem do profeta Ageu: eu estou com vocês, declara o Senhor. Você não precisa ouvir mais nada na tua vida. Eu não preciso ouvir mais nada na minha vida. Só ouvir: eu estou com você. José Roberto Neri, eu estou com você. Você precisa ouvir alguma coisa mais? Não, eu estou, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: meu servo, eu te ajudo. E era isso que o Senhor tinha reservado para eles. Assim o Senhor encorajou o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Maravilha, história de final feliz, pelo menos até o fim do capítulo 1, não é verdade? E eu gostaria que você tivesse isto em mente. Queridos, amados, suba o monte hoje.
hoje, eu não sei, a gente tem falado tanto de perdão mútuo, pelas dificuldades que nós passamos, eu ainda penso que é algo que algumas pessoas têm que resolver no seu coração, mas isto é para toda forma de rebelião e de pecado e de desprezo ao Senhor. Suba os montes hoje, em nome de Jesus. Você não tem que ser o protagonista de uma história triste que qualquer dia virá a nós. Tal pessoa sofreu um desastre sem fim, não existe recuperação, está tudo perdido, e isto vai acontecer sobre aqueles que se endurecerem contra o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor que nos diz: subam os montes, o Senhor vai se alegrar, porque este é o propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém? Amém. Vejam só, eu trouxe um micro resumo de Neemias, que foi quem veio 95 anos depois, para reconstruir os muros ao redor. A cena é a mesma, e a chamada de Neemias muito semelhante, a situação terrível que estamos, Jerusalém em ruínas, suas portas destruídas pelo fogo. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais na situação humilhante, diz Neemias. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. E eu, Neemias, lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vamos buscar a nossa identidade espiritual, vamos reconstruir o templo que foi dizimado, machucado pelos inimigos, e o Senhor fará com que, no Deus do céu, que nome magnífico do Senhor, o Deus do céu, fará que sejamos bem-sucedidos, e nós, os seus servos, começaremos a construção. Aquilo que nós dizemos é: põe o pé na estrada, põe o pé, a hora que o pé do sacerdote, planta do pé, tocou a água do Rio Jordão, a água se separou, a parte distal do rio seguiu correndo e ficou uma montanha de água que foi se acumulando, e o povo pôde passar. Esse é o feitio de Deus agir. Nós damos o passo, e nós prontamente vamos saber que precisamos de graça, precisamos da força do Senhor para nos ajudar. Não tem uma pessoa: eu vou subir o templo, eu vou subir o monte, eu vou fazer na minha força. É engano. O Senhor quer que nós demos este passo, arrependidos que estejamos, nós nos acheguemos a Ele, digamos: Senhor, é assim que eu desejo fazer, e Ele nos dá a graça. O Senhor dos céus, Ele fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Ele dá honra a propósitos que se coadunam com a sua vontade. Muito bem, eu quero ler para vocês a parábola do bom samaritano de uma forma um tanto infantil, mas eu acho que no fundo todo mundo tem uma criança dentro ainda, então eu não acho que vai ser tão ruim. Você pode ler na tua Bíblia se você quiser, mas eu garanto que todo o texto de Lucas 10, de 25 a 37, estará aqui, não vai faltar nenhuma palavra. Então você pode ler daqui ou ler na sua Bíblia, com alguma vantagem para aqueles que gostam de nós vermos uma humilde ilustração. Muito bem, assim diz o texto, que certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma perguntinha só. Lá atrás você consegue enxergar, Renato? Dá para enxergar, né? Que bom, olha lá, até lá na rua devem estar enxergando, já, até o Flávio e o Tiago estão enxergando. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui está o homem nas nossas imaginações, descendo de Jerusalém para Jericó. Uma estrada deserta, é um lugar bem inóspito, eu acho que são 20 milhas, alguma coisa assim,
Jerusalém está numa posição mais alta, Jericó fica lá embaixo, no vale do Jordão, do Mar Morto, onde seja, e lá vai este homem, uma parábola de Jesus. Quando caiu na mão de assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele cuidando dele durante a noite toda. No dia seguinte, pela manhã, deu 2 denários, 2 moedas de prata, cada uma era equivalente de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Era um bom dinheirinho. E deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E voltando para Jesus e o mestre da lei, Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Todos entenderam bem? Ele disse: quem é o meu próximo? Jesus: quem é o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ou seja, quem é o mestre da lei? Aquele que caiu na mão dos assaltantes. Somos nós. Quem é o próximo dele? Ele diz: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vejam só, a pergunta realmente importante, que daqui a 100 anos é a única pergunta que tem importância, é esta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pastor, a gente já sabe, tem que aceitar Jesus como Salvador, levantar a mão, um dia vai ser batizado, depois frequenta a igreja, vira membro da igreja, está tudo resolvido essa questão. Eu não estou tão certo sobre isso. Eu não estou tão certo, e nós vamos ver, eu vou antecipar um dos slides, que a ordem do Senhor para a sua igreja é: verifique você mesmo se você está na fé. Eu não estou tão certo se aquilo que nós temos visto e coisas com as quais eu tenho coexistido na minha própria vida endossam completamente, irrefutavelmente, o fato de que vida eterna está ativa e viva em nós. Esse é minha tese que eu quero defender perante a palavra do Senhor. O que eu preciso fazer? Jesus diz: vá e faça o mesmo. Toda decoração, toda decoratividade e criatividade ao redor de conversão e herdar vida eterna tem sido um produto da nossa imaginação. Em muito. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma vez expressões do tipo: aceite Jesus como seu Salvador. Erga sua mão. Todas as pregações de Paulo, nunca houve no final, nas pregações de Jesus, nas pregações de João, de Pedro, ao longo do Novo Testamento, você não vai encontrar, estou só te dando uma informação objetiva, sem fazer um ponto disso, nenhuma vez aquilo que hoje se considera uma verdade absoluta. Quando eu penso no texto de Eugene Peterson, anteriormente, eu tremo e arrepio. De imaginar que nós, povo de Deus, ou que pensamos ser o povo de Deus, temos caminhado baseado em verdades... Ô, Marizinha, você é um amor. Obrigado, filhinha. Viu? Nós temos endossado completamente coisas que nos foram contados. E por causa da nossa atitude tão comum de não checar aquilo que nos foi transmitido, nós não temos
e do ver na genuína palavra do Senhor sobre o que Jesus está tratando, ao dizer que existe uma vida eterna e que existe um caminho, uma verdade, uma vida que nos levam à vida eterna. Poucas pessoas foram trazendo, eu recebi esta mensagem, deixa eu ver como que são as coisas. De fato é assim. Bom, eu recebi através de alguém que me pregou, mas pregou para mim a mensagem, mas será que eu fui buscar? Será que eu estou? E muitas vezes a enfermidade, os sintomas que nós vivenciamos se deve ao fato de nós não irmos buscar na raiz da questão a explicação para aquilo que nós dizemos que temos. O Senhor nos diz que o servo dele vive, ele usufrui da presença do Espírito Santo, e por usufruir da presença do Espírito Santo, ele produz virtudes semelhantes às de Jesus, quais sejam o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, que é amabilidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão ou humildade, a mesma palavra, e domínio próprio. Nada disto está sendo visto. Não existe evidência de fruto, não existe evidência de que de fato o Espírito vive em nós. E o Senhor nos diz em sua palavra, busque saber o que é que está se passando. Esse é o meu intento. Eu não vim aqui produzir dúvida no coração de ninguém, mas apontar para uma direção onde não há dúvida. E se há uma fonte da qual nós não temos dúvida, não podemos ter dúvida, não é cabível que haja dúvida, é na fonte de um Deus verdadeiro, que deixou a sua palavra, que a protege ao longo de todos esses séculos que o homem tem vivido, para que nós comparemos a nossa vida e nós digamos, algo não está bom, ou tudo está muito bom, ou seja, qual for o veredito, mas que nós saibamos, baseado naquilo que Ele diz, e não naquilo que as nossas traduções disseram, naquilo que nós recebemos de segunda, terceira, quarta mão. Este é o intuito. Essa história do bom samaritano nos fala de 3 filosofias, tem tudo a ver com que as partes do quebra-cabeça já vão se juntar. As 3 filosofias da vida. A gente poderia dizer 3 das muitas filosofias de vida. Na realidade, elas são grupos, que nós vamos ver, gigantescos, que abraçam todas as demais formas de viver, e eu diria assim, todas as formas de viver a vida, todas as filosofias de vida, elas têm a ver com uma dessas 3. Veja se você entende como eu vou expressar. Nessa história, Jesus descreve os ladrões. Qual era a filosofia dos ladrões? Podem ler bem alto e bom som, assim eu estou com minha aguinha. A filosofia dos ladrões era? Alguma dúvida sobre isso? Não? Não. De tempo em tempo a gente tem uma expressão desse tipo. Aqui menos frequente, parece que as coisas estão indo nesse tempo de apostasia tão mal, que logo, nós tivemos na quinta-feira uma situação horrorosa, muitos seguiram, 2 ladrões entraram na joalheria em Coroguês. O que eles estavam dizendo lá no íntimo? O que ele tem é meu. E foi tomar. Só que existe uma consciência de posse e saíram atrás e foi esse desastre geral. No fim, morreram inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, e o pecado continua roubando, matando e destruindo. Essa é a verdade. Essa filosofia, uma filosofia muito perigosa, mas ela não se atém tão somente a destrutividade de coisas materiais, de posses e de outras coisas assim. Ela tem muito a ver com destruição de convívio. Por exemplo, uma pessoa solta um boato. Boato em si já não é verdade, né? Não existe boato verdadeiro. Existe boato verdadeiro, deve existir, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ela solta algo que não é verdade a respeito de uma pessoa sentada aqui. Está aqui o Afonso, sentado aqui, no banco de trás da Débora. Ninguém está vendo o Afonso, eu estou vendo. Ele foi vítima de uma calúnia. Bom, você não sabia nada, você não pensava mal do Afonso, mas você começa a pensar e você ouviu isto de uma pessoa, essa calúnia você ouviu de uma pessoa que você tem uma relativa confiança nela. A tua opinião sobre Afonso segue sendo a mesma ou não?
Raramente. Raramente. Ou seja, o caluniador, ele rouba algo do Afonso. Ele está roubando a sua boa reputação. Ele chega e ele fala para outro, ele espalha um boato maligno, não verdadeiro, e a pessoa fica sendo identificada como aquilo que foi contado dela. E azeda o coração. 1 em 10 estrelas do cinema vão à fonte da verdade para ver se é verdadeiro o comentário que foi feito. É raro. 9 entre 10 estrelas do cinema, usando a linguagem do sabonete Lux, mais uma vez, 9 pessoas virarão a cara para o Afonso, discriminarão o Afonso, passarão adiante o boato, a calúnia, sem conversar. É verdade ou não? É isso que nós vivenciamos. É isso que o pecado faz. E você vê pessoas com cara comprida contra outros, a pessoa nem sei direito o que é. Muitas vezes na minha vida aprendi assim, daqueles que me discipularam no Evangelho de Jesus. Se a pessoa está com uma cara feia, emburrada, às vezes não é com você, mas às vezes pode ser. E você não percebeu, porque às vezes nós não percebemos certos erros cometidos. Então, o que eu aprendi, tenho procurado colocar em prática com a graça de Deus. Eu estou notando você meio frio, meio diferente comigo. Tem alguma coisa que eu fiz que eu não estou lembrando de nada. E algumas vezes, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer algumas vezes, não é? Então, a gente ouve, se a pessoa decide ser sincera, a gente ouve, olha, você fez isso, aquilo e tal, e está aí uma bela ocasião de emendar as coisas. Mas não é assim não. O diabo age de uma forma muito mais sutil, roubando reputações. Mas deixa eu passar adiante, na segunda filosofia. A filosofia do sacerdote e o levita leiam para mim, o que é meu, é meu. Isso está claramente representado na atitude dos dois, que vendo aquele pobre homem machucado, ferido, muito ferido, eles passam de longe, eles não quiseram ser incomodados. Jesus não dá as razões, mas todas as razões que estão situadas abaixo dessa linha, que é esse fato, são reprováveis diante do Senhor. Alguns, nós elaboramos um pouco esse pensamento. Na tradição dos judeus, era algo inaceitável, abominável, que tivesse em contato com um corpo morto, por exemplo. Eu fico imaginando que talvez esses dois homens, que um era um pastor e o outro era o diretor do louvor, para dizer o mínimo, não é? Estavam numa missão, talvez estavam indo para casa, talvez o pastor, o sacerdote, estava indo dar um estudo sobre o amor de Deus em Jericó, não sei. Ou o outro levita indo ensinar o grupo, o coral, seja o que for, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus profundamente. E é possível que eles tenham evocado esse tipo de razão. Assim, não, esse cara está mal, esse cara está morto, tem até urubu no céu girando assim, ó. Eu não chego perto porque eu não quero ficar impuro. Ou seja, por um motivo religioso, eles deixaram de fazer aquilo que o Senhor Jesus diz que precisaria ser feito. Ele vai exaltar isso no terceiro figurante, que é o bom samaritano, mas eu estou antecipando. Por motivo seja qual for, eu vou sujar minha mão de sangue, eu vou me envolver com uma pessoa que vai me tomar mais tempo que eu devia, eu vou fazer coisas, e eu não farei, porque o que é meu, ponto, está fechado. O meu tempo são as minhas mãos limpas, é o meu asseio pessoal, é a minha religiosidade para com Deus, e religioso é esse indivíduo, como a Dé mencionou, não é? É a pessoa que cuida da forma. Ela não atina para o conteúdo da coisa, o conteúdo daquilo que Deus ensina. Basta manter a forma e está tudo bem. Isso é um grande engano. E por essas razões, estes homens, versados na palavra de Deus, conhecedores do que Deus trazia na sua palavra, amor eu quero, não justiça, ou misericórdia quero e não justiça, diz a palavra do Senhor. Eles sabiam, os mandamentos que esse homem repetiu para Jesus estão no Velho Testamento. Jesus apenas parafraseou para o Novo Testamento. Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o pensamento, e ao teu próximo. Eles sabiam disso. Mas o que é meu, é uma filosofia muito forte.
muito forte. Nós convivemos com isso no nosso dia a dia, verdade ou não? O que é meu é meu. Muito das leis desse mundo e muito daquilo que nós respeitamos estão fundados em princípios extremamente egoístas, em princípios extremamente defensores de uma classe privilegiada. No momento que eles conseguem um lobby no Congresso, nós vemos certos absurdos, como a política de seguro nesse país. Você já parou para pensar? Rapidamente, num parênteses. Você é obrigado a fazer seguro do seu carro, verdade ou não? Ok? Então você cumpre a lei. Você não pode dizer, não, eu vou andar pelo meu próprio risco. Se acontecer alguma coisa, tem autoridades para julgar quem está certo e quem está errado, mas isso não pode fazer. Verdade? Estou atualizado, não? Certo? Então aí você compra a tua pólice de seguro e você está pagando o teu seguro. É bom ter seguro, é claro que é bom. Aí você tem um acidente qualquer com o teu carro. O seguro, bondosamente, tem um número lá, uma pessoa, ou você vai no lugar, tem balinha de hortelã na recepção. Ótimo, bom tratamento. E o seguro paga pelo dano, ou com algumas restrições, às vezes sem restrições, paga pelo dano. Aí vence aquele ano com a seguradora, você vai renovar o seguro. O que vai acontecer com o teu pagamento mensal? Vai aumentar. Ou seja, quem é que pagou pelo seguro? Quem pagou pelo dano? Eu. Mas então, se era para pagar pelo dano, eu preferiria andar sozinho, eu preferia andar pelas minhas próprias pernas, dirigindo o meu carro, e se tivesse problema, porque tem pessoas, excelentes motoristas, eu sei que nessa igreja está cheio deles, que passam anos, 10, 20 anos, nunca tiveram nada, mas estão pagando para o seguro. Isto se chama lobby. Um dia, pessoas poderosas nesse país subiram ao Capitólio e, por alguma forma, algum mecanismo, eles instituíram que a coisa deve ser assim. Isto é iniquidade mesclada com aquilo que nós respeitamos. Isso é um exemplo para lembrar de um deles. Eu não estou aqui querendo promover uma desordem social. Eu tenho seguro, eu pago seguro, não quero deixar de pagar, não quero me envolver com isso. Meu pensamento está na Jerusalém Celestial. Eu não quero problema nessa vida. E se você não quer dar problema nessa vida, siga adiante. Mas eu estou abrindo os olhos dos irmãos, para vocês verem que essa política do meu, o que é meu, é algo daninho, é algo destruidor, é algo que muitas vezes visa o interesse de uma minoria, quando falamos na sociedade em geral. E quando falamos a nível individual, é uma destruição individual. E gera inimizade, gera antipatia, gera todo tipo de desacerto que dois seres humanos podem ter. Ou seja, qual é a fonte disso, dessa filosofia? É o inimigo que veio roubar, matar e destruir, sim ou não? Esta é a grande razão. Mas nós não podemos parar aí, e o tempo corre. E a filosofia do bom samaritano é: o que é meu é teu. Mas isso é uma coisa para bobos. É assim que se vê, não? É assim que pessoas, na sua grande maioria na sociedade, viriam dessa forma? O mundo vê assim. O mundo olha para Jesus, para o que ele disse, e diz: isto é uma tolice. Igual uma pessoa, algum tempo atrás, estava falando com ele, um amigo querido, e eu estava dizendo sobre amor, colocar amor no que ele faz, não sei o quê, e ele estava assim, muito produtivo na sua carreira. Numa certa altura, eu pensei que eu me enganei, pedi para ele repetir até, mas ele falou exatamente essas palavras: amor dá trabalho, amor atrapalha. Amados, nós estamos plantando para colher o quê? Se nós estamos plantando para colher nesta terra, amor atrapalha. O que é meu é meu, o que é teu eu surrupio, o que parece que não vai existir amanhã, mas vai existir um amanhã. Vai existir um amanhã, e o Senhor nos exorta a pensarmos da forma. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Viva dentro dessa filosofia. Agora veja só, algumas pessoas se aterrorizam, porque pensam assim: bom, o pastor está pregando para encher minha casa de mendigo. O pastor está pregando para eu ir vender minha casa, vender a casa do cachorro, vender o papagaio, vender a tartaruga, vender tudo, e juntar, fazer uma divisão e sair dando para os pobres. Você sai na rua, na esquina da tua casa, uma hora depois você dissipou todos os seus bens, sem criar nada, sem resolver o problema de ninguém.
Você criou apenas mais um problema para você e para você mesmo. Você é um destituído como outros eram. Nós precisamos nos conscientizar que Deus nos chama para uma obra que Ele faz. Ele no comando faz, ou ninguém faz. O Senhor está nos falando muito mais do que uma política, do que leis que nós temos que seguir e métodos que nós temos que copiar. O Senhor está nos falando que você terá o teu próximo no teu dia a dia. Olha, o tempo, nós somos agora 7h30, passou rápido o tempo. E talvez hoje já tenha aparecido alguém na tua vida que é o teu próximo. Sabe quem é o teu próximo? Aquela pessoa ferida, aquela pessoa que precisa da tua atenção, aquela pessoa que precisa do teu tempo, eventualmente precisa do teu dinheiro, eventualmente precisa do remédio que você tem em casa, eventualmente precisa que você sente e que você a ouça, e que você entenda, precisa do teu conselho, precisa do teu conhecimento da palavra do Senhor. Está fácil de falar tudo isso, porque a nossa vida se divide. Na vida material, ela precisa de socorro eventualmente lá. Na nossa vida existencial, material também, talvez exista socorro em você, nos seus pensamentos, seus conflitos emocionais. Talvez você tenha como auxiliá-la. Nas coisas espirituais, a pessoa não está sabendo para que lado ela deve correr, não sabe o que o Senhor diz a esse respeito. O Senhor terá dado para você, meu irmão, e por esta razão, Ele conduz próximos à vida de pessoas que professam a Jesus como seu Salvador. E você vai se provar um verdadeiro servo de Jesus, se você fizer o mesmo que Ele fez. Você vai parar tudo. Você vai dizer, talvez entre outras coisas, você vai parar e dizer, Senhor, eu não estava pensando nisso agora, eu não estava querendo, as crianças viajaram lá em casa e tudo, e eu fiquei numa situação tão difícil, porque eu planejava um dia de mel, não uma noite de lua, eu planejava outros planos, mas a minha esposa se encantou com o projeto da árvore de Natal. Eu falei, que linda, que essa mulher é demais, mas vá e volte logo. E eu tinha meus planos. Então, quando deu 6h30 da tarde e ela não voltava, eu comecei a ter ódio da Marilda e da Mari e de todos os outros envolvidos. Tive ódio da árvore de Natal, porque meu dia estava passando. O que é meu, minha mulher é minha. Venha para casa, donzela. Olha aqui o marido. E lá estou, e ela não vem, e deu 7 horas, daqui 40 minutos eu estou, mas 40 minutos mais, então toca o telefone, sábado à noite, pessoa amadíssima, queridíssima, e eu lá, tentando fazer a lição, a pregação de hoje, vou deixar tudo pronto, pelo menos a gente vai namorar com consciência tranquila, de não ter problema, dar tudo feito, a pregação de naranja, os corinhos de laranja, a pregação da noite, está tudo feito, e aí a gente vai ter, se não pode ter o dia, vai ser ótimo. Uma pessoa querida liga assim, pastor, nós temos um problema difícil com um dos filhos aqui, um problema de saúde. Eu falo, Senhor, problema de saúde. Eu disse, não, por favor, em nome de Jesus, eu não quero trabalhar de médico, eu quero ser noivo, eu não quero ser outra coisa. Vocês já passaram por situações assim? Você vai levar o garfo à boca, mas você olha do lado. O Senhor deseja que nós confessemos a Ele. A graça do Senhor muda o nosso coração? Sim ou não? Nós pedimos e Ele ouve. Eu pedi ao Senhor, eu estou preparando a lição do bom samaritano. O Senhor está me dando uma oportunidade, que privilégio de ser um bom samaritano na vida dessa família. Ele mudou o meu coração. Então, o pastor tem estado aqui várias vezes para falar sobre esses milagrinhos, essa coisa que qualquer um faz. Ninguém faz isso. Ninguém muda meu coração egoísta, centrado em mim mesmo, raivoso, me julgando passado para trás, aproveitado pelos outros. Ninguém é capaz de fazer isso, senão o Espírito do Senhor Jesus, aquele que confessa o seu pecado e deixa. E eu vou contar para vocês, e algumas pessoas que foram em casa estão aqui entre nós, eu quero dizer, foi uma alegria total para o meu coração. Eu não trocaria o tempo de ter abençoado aquela pessoa, com o conhecimento que o Senhor me deu, com os recursos que Deus me deu. Eu pude me ajoelhar diante daquela
criaturinha preciosa e ser usado como instrumento. Que alegria tão grande! Que alegria tão grande! Mas aí ficou um pedaço da lição sem fazer, não é? E a noiva chegou. E aí a lição esperou para o dia seguinte. E aí eu acordei às 5h30 da manhã. Falei, hoje eu vou pegar esse boi pelo chifre, porque tinha que ir para Naranja, ainda tinha que pegar o pastor Jonas. E em geral ele que me pega, mas o carro estava comigo, essas coisas todas. E eu vou fazer essa lição aqui e vou, e de repente, plim! Quem é que faz o plim no teu telefone? WhatsApp. E eu vou e leio, e notícias ruins sobre a vida, sobre a saúde do Rafael, a quem eu amo, assim como amava essa família que veio em casa ontem à noite. Eu amo o Rafael, mas sabem de um segredo? Eu me amo mais a mim mesmo. O que é meu, está forte lá dentro de mim. E eu lá, traduzindo, ai meu Deus, o que eu vou fazer com esses desenhos? Deu um maior trabalho fazer esses desenhos aqui, se você quiser fazer. Mas eu estava, sabe, você fica com um gosto de fazer alguma coisa que é trabalhosa. E eu, ai meu Senhor, não vai dar tempo. E o pastor já me dá bronca se eu chego tarde. Aí o que vai acontecer? No domingo passado nós lançamos uma campanha em Naranja da pontualidade. Eu falei, pronto, lá está, todo mundo vai chegar na hora, menos o pastor que propôs a campanha da pontualidade, ele não vai chegar na hora porque está atrasado. Entende o desespero do pastor? Agora tem que dar atenção para Jaqueline na Espanha, Senhor, não, eu não quero. Mas o Senhor é bom. O Espírito Santo nos convence do pecado, do egoísmo, e Ele nos convence da justiça que Ele nos dá. E eu fui, Senhor, estou sendo egoísta outra vez, não aprendi a lição. E provavelmente não aprendi também, porque não se trata de aprender, se trata de todas as vezes que o Senhor trouxer o teu próximo nos teus caminhos, é você pedir graça do Senhor, para que Ele te reconstitua e dê a força do seu poder, para que você atue como o bom samaritano. E essa era a questão, amados, como eu amei, fechei a coisa. Já vou traduzir uma coisinha, um balãozinho, mas não, sem balãozinho, fechado o projeto do PowerPoint, e liguei para a Jack, e ali ela ficou, e ali ela chorou, e ali nós compartilhamos, e eu orei com ela. Agora nós vamos ligar para a igreja, orar com a igreja em português, orar com a igreja em espanhol, e louvado seja o nome do Senhor. E nem atrasado na casa do pastor Jonas, e nem em Naranja eu cheguei. Deus é bom. É mentira de Satanás que vai atrapalhar a vida do servo dele, fazermos a vontade dele. É mentira do Senhor que Ele quer tornar você um miserável. É mentira que Ele vai roubar de você. Deus não é Robin Hood. Ele não vai roubar de você para dar para outros e vai deixar você na penumbra. É mentira de Satanás, gente. Deus tem graça, Deus é maravilhoso e Deus quer que o seu povo se identifique com Jesus. Não existe outra identidade que você vai poder apresentar na porta. Não sei se o céu tem porta, mas se tiver porta, não há outra identidade. Nós temos que ser Jesus onde nós vivemos. E Ele nos manda próximos para sabermos como é que o seu dia a dia será. Você pode esperar. O teu próximo virá. Levanta a antena. O teu próximo vai te bater a porta, ou vai dar um telefonema mais comum, vai mandar um WhatsApp. O teu próximo vai lembrá-lo. Eu estou buscando um bom samaritano. Você vai responder para o Senhor o que você tiver que responder, porque Ele se agrada da verdade no íntimo. No caso, eu me desfiz da minha boa fama, se é que existe alguma, para dizer para vocês o que se passou no meu velho coração. Mas a maravilha, irmãos, não é o que se passa no velho coração ser sempre bom. A maravilha é que o que se passa no velho coração, se é mal, pode ser levado ao pé da cruz e Ele nos purifica. E Ele nos dá a nova vida. E nós viramos um Superman. Nós viramos um super samaritano. E nós vamos e fazemos na alegria do Senhor, que é a nossa força. E que Deus abençoe o teu coração. Amém? Tudo isso é um tributo à graça de Deus. Pastor Joninhas, fica sentado um pouquinho. E nós convidamos, eu sou uma pessoa só, nós convidamos. Eu convido todos aqueles que conhecem esse cântico precioso a virem cantar aqui. Débora ficou muito impressionada, um dos filhos do nosso irmão Sócrates cantou aqui uma vez, o nome dele como era Isaac. Ele cantou esse hino aqui, nós ficamos encantados. Naquele tempo a internet não era assim tão... E ele ficou perdido. Um dia o pastor Lécio me deu uma fita que ele gravou desse pastor Brito, que
era o cantor dessa música. Enfim, foi uma longa jornada e agora eu a tenho com a maravilha da internet aqui, só pela graça. Alguém está vendo aqui na pregação que foi anunciada ou qualquer forma de autoajuda? Não, se eu fizer uma força, eu vou conseguir ser um bom samaritano, é por aí não? É pela graça, amados. Olha que letra maravilhosa que diz respeito, projeta. Quando terminar essa vida, leiam comigo assim, você já vai aprendendo. E lá no céu chegar, abre para mim, Nestorzinho, por favor. E lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Sabe por que eles perguntavam? Porque o bicho era pinta brava. Falou: o quê? Você aqui no céu? Como é que você chegou aí no céu? Conta-me, que via é essa? Como foi? Eu esperava qualquer um no céu, menos você, piorzinho. Mas a resposta maravilhosa vem na próxima página. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se integrou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É muito precioso, e não me deixe fazer um solo não, por favor, vamos chegando aqui, mesmo que o meu cuidado com o desempenho artístico é zero, mas o meu cuidado com o louvor verdadeiro ao Senhor é 100%. Então eu quero pedir a todos que gostariam, que perceberam, que se aperceberam da mensagem, que viessem com muita alegria. Ah, mas eu estou resfriado. Vai ser lindo ter a tua voz fanhosa cantando junto, se é que você deseja louvar o Senhor. Nada contra nos prepararmos, mas por uma razão ou outra nós não preparamos, e então não é qualquer coisa para o Senhor não, é o melhor para o Senhor, o melhor do nosso louvor. É só isso que sabe? Quem mais sabe? Quem mais sabe? Então vem, Mari, vem. Rick, sabe? Esse corinho? Não, ficou de pé. Edu e Dori sabem. Claro, amigo lá do... Como anda o Sócrates? Sócrates vive? Vive? Tá bom. Eu só precisava do microfone perto do fole da sanfona aqui. Você pega para mim? Aí, mais alguém? Ou seja, todo mundo que está sentado aqui não conhece sino, certo? Ok, acredito em vocês. Mas vocês vão ficar de pé para acompanhar, porque o louvor é muito lindo. E eu quero ver ações, braços. Foi graça, irmão. Como o pastor Brito canta, foi graça, irmão, graça, irmão. E nós vamos cantar, tá bom? Sim, pastor Nélio, tá bom. Obrigado, amados, obrigado. Vocês são sempre comigo. Está vermelho o microfone, o que isso quer dizer? Hã? Ficou vermelha a bateria. Tem mais? Tem mais. Mas vocês juntaram tanto em mim aqui, estou quase caindo na escada. Ó, espalha mais um pouquinho só, por favor. Ah, certo. Ó, cuidado com a água já. Aqui, ó. Eu vou ficar meio virado de lado. Não vou ficar, eu já sei decorar a letra. Ali, ó. Isto. Agora eu preciso de alguém que segura o microfone perto da caixa da sanfona. Quem é? Hã? Não, para a igreja inteira não. Não é igual naranja. Hã? Aqui assim. Assim. Não. Terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar.
graça, e perguntarão a uma voz, voltados para mim. Oh, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, cantarei de Jesus que me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, suprir abundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus eu venci e chegou aqui. E falarei, cantarei de Jesus que me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Vamos cantar junto, não? Vamos cantar junto uma vez, não? Vamos cantar. Vamos, essa razão da nossa existência, da nossa vitória. Vamos cantar para o nosso Deus. Deixa eu acertar essa sanfona aqui, que ela desacertou. Ah, tá horrível. Tá muda. Um minutinho mais. Não. Agora sim. O tom tá bom? Tá bom. Vamos lá, hein? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de mãos esperando pra me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: oh, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, cantarei de Jesus que me amou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E cantarei, cantarei de Jesus que me amou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão,
Graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém, amém. Ao Senhor toda a glória, Senhor querido. Toca o coração do teu povo com a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.